Olá a todos e a todas. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre os benefícios por incapacidade que são pagos aos segurados do INSS que estão impossibilitados de trabalhar devido a uma doença incapacitante. Mas antes de prosseguir, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deem like, compartilhem, comentem para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregá-lo para mais pessoas. Então vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês o que são esses benefícios por incapacidade. Então, eles são os benefícios que o INSS paga aquelas pessoas que contribuem com a Previdência e que estão incapacitadas em razão de uma doença. Então, aquela pessoa que possui ou redução na capacidade de exercer suas atividades, ou então estão totalmente e permanentemente incapacitadas para o trabalho. E quais são esses benefícios? Os benefícios conhecidos como benefícios por incapacidade, inclusive uma nomenclatura nova, que a reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, trouxe para a gente, mas que até então a Lei 8.213, que rege os benefícios previdenciários, não adotou essa nomenclatura. Então, ao longo desse vídeo, é possível que eu use a nomenclatura antiga para falar dos benefícios por incapacidade. Então, vamos lá. O primeiro benefício por incapacidade seria a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria que é paga àquele segurado que ficou incapacitado permanentemente para o trabalho. Outro benefício por incapacidade seria o auxílio incapacidade temporária, qual seja o auxílio doença, o antigo auxílio doença, e o auxílio acidente, que é aquele benefício pago àquele segurado que em atividade no ambiente de trabalho teve reduzida sua capacidade laboral. Importante dizer que para que se reconheça esse direito aos segurados, os mesmos, além de possuírem os documentos necessários, laudo médico, relatório, documentos que comprovem a doença com CID, relatórios de acompanhamento, de tratamento, internação, no caso de acidente, boletim de ocorrência, o CAT, que é o Comunicado de Acidentes de Trabalhos. Esses documentos são aqueles documentos que vão ensejar o requerimento para esses benefícios, que é sabido que os primeiros dias, se a pessoa está empregada ali, os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador, e após esse período, não havendo melhora, o trabalhador segurado não tendo condições de voltar a trabalhar, a incapacidade permanecendo, ele dá entrada nesses benefícios junto ao INSS, ou no caso daquele segurado que não está trabalhando, mas está naquele período, o qual nós chamamos período de graça. Mais adiante, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a aposentadoria por invalidez propriamente dita. Ela é destinada ao segurado do INSS que está permanentemente incapacitado para o trabalho. E como que é feita essa constatação? Como que se prova que ele está incapacitado permanentemente? Através da perícia, tanto a realizada pelo INSS, ali nas dependências do INSS, ainda quando do requerimento administrativo, ou no caso de indeferimento, aquela perícia realizada na Justiça Federal ou no consultório de perito designado pelo magistrado que julga aquela causa. Importante ressaltar
que um benefício, que é o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, é necessário que a pessoa comprove a incapacidade temporária. Mas no caso da incapacidade ser permanente, será concedida a aposentadoria por invalidez. Importante também mencionar, e eu vou fazer outro vídeo aqui para vir falar com vocês sobre o adicional de 25% para pessoas aposentadas por invalidez e que necessitam de cuidados de terceiros em tempo integral. Prosseguindo, nós vamos falar os meios mais hábeis para demonstrar a incapacidade, além, é claro, da perícia que, se for o caso, vai ser realizada, conforme eu falei anteriormente. Então, de posse de atestados, laudos médicos, tanto médico particular quanto da rede pública, atestado de saúde ocupacional emitido pela empresa que o segurado trabalha, exames de imagens, prontuários, comprovantes de internação hospitalar com evolução do quadro, ficha evolutiva clínica, receitas médicas. E é importante dizer que às vezes a pessoa ela não tem reduzida fisicamente a sua condição que demonstra que ela está incapaz. Mas no caso de pessoas que fazem uso contínuo de medicação, ansiolítico, medicações controladas e que reduzem a capacidade dessa pessoa, tanto de raciocínio como de coordenação, caso de um motorista de ônibus, que mesmo ele se locomovendo, movimentando normalmente, conversando, interagindo, ele precisa fazer uso de medicação que reduz a sua capacidade de atenção, ele pode sim ter esse benefício concedido só pelo fato de usar medicação. Então, essa é uma importante informação e é muito importante estar atento a todo esse conjunto probatório, tanto as provas documentais como também a perícia médica, que é muito importante que todo esse conjunto sirva para confirmar essa incapacidade, porque é a condição da incapacidade, a extensão dessa incapacidade que vai definir se aquele benefício será por tempo indeterminado ou temporário, ou no caso que cessa. No caso do benefício temporário, o INSS ele concede a possibilidade do pedido de prorrogação 15 dias antes da cessão do benefício. Também é importante ficar atento a essa informação, porque 15 dias anteriormente à cessão do benefício é necessário que o segurado ou aquela pessoa que está no período de graça, ela não esteja reabilitada para voltar ao trabalho, ela precisa reagendar a perícia e informar que ela não tem condições de voltar a trabalhar. E quem tem direito a esses benefícios? Então, o empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial. O contribuinte individual, que é um profissional autônomo, aquele segurado que contribui com a previdência, mas não desempenha atividade laborativa, ele não tem direito ao auxílio acidentário, mas os demais, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ele pode ter esse direito concedido caso ele comprove a incapacidade. Então, é importante que esses laudos médicos, eles sejam bastante claros, e também houve uma alteração na petição inicial que faz esse requerimento quando o pedido administrativo é indeferido. É especificar, e aí o laudo médico precisa estar especificando qual a incapacidade, qual a moléstia e o que ela impossibilita esse segurado de exercer. Se ele não tem condições de voltar a trabalhar, nós mesmos estamos com caso no escritório de uma pessoa portadora de uma doença grave, no caso de câncer, e ele está estável, não houve evolução na doença. Todavia, ele é segurança armado e ele não pode se expor a condições de estresse,
o qual aumenta seu cortisol, que pode haver a recidiva da doença. Então, nesse caso, nós preparamos um laudo junto com a equipe médica para mostrar que, embora ele não esteja em progressão da doença, a doença regrediu, há necessidade que ele não volte a exercer essas atividades, que lhe coloque em situações de estresse. Então, isso é muito importante se atentar a todas essas informações, esses quesitos, para que exista um processo robusto, tanto com as provas documentais, quanto no momento da perícia também haja ali a relação de quesitos que orientem, caso o segurado não possa pagar um assistente pericial, mas que orientem o perito nomeado, tanto pelo INSS quanto pelo juiz, a responder de forma objetiva, clara, se aquele segurado, ele tem condições de voltar a trabalhar, mesmo ele não tendo uma incapacidade aparente. Então, com isso, eu espero ter esclarecido essas questões dos benefícios por incapacidade. E eu também as pessoas têm me perguntado muito em relação ao limbo previdenciário. Só que eu vou deixar esse assunto para outro vídeo, porque é um assunto um pouquinho mais complexo e o vídeo vai ficar muito extenso. Então é isso que eu tinha a dizer para vocês e muito obrigada e até a próxima.